Beleza. Bom, vamos começar então a nossa primeira aula desse curso de verão de análise da reta da Universidade Federal Fluminense. A gente vai começar estabelecendo o objeto central, que vai ser o tema da nossa discussão, vai ser o palco onde todas as discussões que a gente vai fazer vão tomar lugar, que é o conjunto dos números reais. A gente vai partir do conjunto dos números racionais, tá? Então, eu vou escrever aqui a definição do conjunto dos números racionais. É o conjunto de todas as frações do tipo P sobre Q, com P e Q inteiros, e com o número Q diferente de zero, que é o que a gente chama do denominador da fração, tá? Esse ponto e vírgula que eu coloquei aí, na maioria das vezes que eu escrevi ponto e vírgula, eu acho que quase todas, esse ponto e vírgula vocês devem ler como tal que, tá? É um dos símbolos matemáticos que eu uso, essa simbologia matemática ela é um pouco dura de ler, mas ela é muito útil para acelerar o quadro, né? Então, sempre que eu apresentar um símbolo, eu vou tentar dizer o que ele significa. Se eu esquecer alguma e você não entender o que está escrito, é só perguntar. Então, esse ponto e vírgula significa tal que. Então, o conjunto dos números racionais é o conjunto das frações, P sobre Q, onde P e Q são números inteiros, e o denominador é diferente de zero. Deixa eu só ver o que apareceu aqui no chat. Ah, não teve nenhuma aula antes dessa, não. Essa é efetivamente a primeira aula do curso, tá? Bom, o que eu vou assumir de vocês? Eu vou assumir que a gente conhece todas as propriedades usuais dos números racionais. Vocês podem trabalhar simplesmente pensando no método axiomático, tudo que vocês conhecem do ensino médio, do ensino fundamental, sobre operações com frações, sobre desigualdades entre frações, a gente vai assumir aqui como um axioma, como algo que vai ser tomado como verdade sem discussão. Todas as propriedades dos números inteiros também. Talvez a única propriedade que parece sofisticada, que vai ser usada eventualmente, é o que eu chamo de o princípio da boa ordenação, que é o fato apenas que diz o seguinte: se eu tenho um conjunto não vazio de números naturais, tá, limitado inferiormente, ele tem um elemento mínimo. Só lembrando que os números naturais, uma convenção que eu vou usar, para mim o conjunto dos números naturais começa a partir do 1, tá? Na minha anotação, zero nunca faz parte do conjunto dos números naturais, zero faz parte do conjunto dos números inteiros, ok? Então, o princípio da boa ordenação é somente esse fato que diz que qualquer subconjunto não vazio, limitado inferiormente em números naturais, tem sempre um menor elemento, tá? Então, por exemplo, se eu pego os naturais do 37 em diante, o 37 é o menor elemento, ok? Bom, a gente vai partir dos números racionais e o que a gente vai fazer é construir os números reais, tá? Como o objetivo da aula de hoje é convencer vocês de que a gente não pode fazer análise, a gente não pode falar de conceitos como limite, continuidade, tudo aquilo que a gente aprende no cálculo, esses conceitos, eles falhariam se a gente fizesse análise matemática em cima do conjunto dos números racionais, das frações, tá? Então, o objetivo da aula de hoje vai ser basicamente convencer vocês dessa necessidade e mostrar como se contorna essa dificuldade, tá? Isso vai tomar a formalização completa disso, vai levar algumas aulas, mas a gente começa a dar o pontapé inicial hoje. Então, eu queria começar analisando um exemplo, para ilustrar justamente o que eu acabei de mencionar, que é o seguinte: se eu considero a equação x ao quadrado igual a 2, essa equação não possui solução no conjunto dos números racionais. Ok? A primeira coisa que eu quero analisar com isso é o seguinte: sempre que na história da matemática houve a necessidade de se ampliar um conjunto numérico, né, ou uma das razões pelas quais você procura ampliar um conjunto numérico é pelo fato dele não prover soluções para certas equações. Aqui a gente tem um exemplo de uma equação simples que não pode ser resolvida dentro desse conjunto aqui. Essa é uma demonstração muito clássica, a gente vai revê-la aqui brevemente, tá? Deixa eu fazer a demonstração desse fato, uma demonstração bastante clássica, vamos revê-la, justamente para deixar bem preciso
o fato de que o conjunto dos números racionais não é suficiente para muitos propósitos. Esse é apenas um deles, tá? O fato de que com os números racionais você não consegue resolver equações que você formula apenas usando as operações que você pode fazer entre números racionais. Isso é uma outra observação importante. Perceba que x ao quadrado igual a 2 é uma equação que envolve apenas multiplicação, essencialmente, né? E essa é uma operação permitida entre números racionais. Então, com as operações que você pode fazer com números racionais, você estabelece facilmente equações que não admitem solução. É isso que esse exemplo está querendo informar para a gente. Vamos verificar por que essa afirmação é verdade. A gente vai usar o método de demonstração por redução absurda, nesse caso aqui. Então, vamos supor, por redução absurda, que essa equação possui uma solução, tá? A primeira afirmação que eu vou fazer é o seguinte: se x, na minha demonstração, no texto da minha demonstração, x significa uma solução dessa equação, ok? E eu vou fazer uma afirmação adicional sobre esse número racional x. Todo número racional, eu posso escrever ele como uma fração irredutível. Se a fração p sobre q, que representa um número racional, não for irredutível, eu posso simplificar os numeradores e denominadores até chegar numa fração que a gente chama de irredutível. Isso significa que existem números p e q inteiros, e eu vou supor, claro, que o número q ele é diferente de zero, tais que o MDC entre p e q é igual a 1. Isso é equivalente a dizer que a fração é irredutível, tá? Todo número racional pode ser escrito como uma fração irredutível, em particular o número racional que estamos supondo por absurdo, que é a solução da equação x ao quadrado igual a 2, pode ser escrito como uma fração irredutível. Bom, nesse caso, a gente deduz que, é isso que essa setinha está dizendo aqui, é mais um símbolo que eu uso, essa setinha implica que, se então, a gente pode deduzir que p ao quadrado é igual a 2 vezes q ao quadrado, tá? Bom, mas isso implica, então, que p ao quadrado é um número par, porque é um múltiplo de 2. Mas como p é um quadrado perfeito, isso significa, quer dizer, como p ao quadrado é um quadrado perfeito, para ele ser par, o p tem que ser par. Então, a gente deduz que p é par, ou seja, o p se escreve como 2 vezes k. Tá? Aqui eu estou sendo um pouco omisso. No meu texto eu deveria escrever o seguinte: p é par significa que existe um número inteiro k, tal que p é o dobro de k. Tá? É por isso que eu estou gravando a aula, porque isso que deveria estar escrito eu estou só falando aqui com vocês. Ok? Bom, uma vez que a gente tem que p é igual a 2 vezes k, você conclui o seguinte, que 4k ao quadrado é igual a 2 vezes q ao quadrado. Mas isso implica, então, que 2 vezes k ao quadrado, simplificando o fator comum 2 que a gente tem dos dois lados dessa igualdade, é igual a q ao quadrado. E aí, a gente chega numa situação muito próxima da situação que a gente acabou de trabalhar. Significa, essa igualdade que eu acabei de escrever implica que q ao quadrado é par, e isso, por sua vez, implica que q é par. E isso implica, se dois números são pares, então o máximo divisor comum entre eles tem que ser pelo menos 2, ou seja, o MDC de P e Q é maior ou igual do que 2. Como a gente tinha que o MDC entre P e Q era igual a 1, então isso implica que 1 é maior ou igual do que 2. Isso é absurdo, tá? Eu tive um professor no começo da graduação que usava esse símbolo de um Z ou um 3 com um triângulo embaixo para denotar que isto é um absurdo. Tá? Isso é uma abreviação de isto é um absurdo, eu não sei se alguém usa essa anotação em algum lugar, mas enfim, sempre que isso aparecer no quadro aqui nessa aula, vocês têm que ler que isso é um absurdo. Tá? Bom, esse absurdo completa a demonstração e a gente fica assim convencido de que não existe solução em Q para a equação x ao quadrado igual a 2, tá? Mas eu quero analisar essa deficiência dos números racionais um pouco mais de perto. E eu quero um pouco mais do ponto de vista do cálculo diferencial da análise, que significa tomar limites, falar de aproximações. São ideias que a gente não trabalhou nessa demonstração, nesse exemplo aqui ainda, tá? Então, deixa eu olhar agora, vamos olhar para os conjuntos A, que é o conjunto dos números racionais positivos,
tais que não apareceu aí, aqui apareceu. Quando eu coloquei um Q mais em cima, são os racionais maiores ou iguais que zero. Tá? Na verdade, são os racionais estritamente positivos. Tá? Tais que x ao quadrado é menor do que 2. E eu vou olhar também para o conjunto B, que são aqueles racionais x positivos, tais que x ao quadrado é maior do que 2. Ok? Bom, deixa eu fazer uma proposição que vai parecer um pouco estranha agora, mas ela vai ficar muito clara logo mais em seguida. Por que eu estou fazendo essa proposição? Então, proposição, vou fazer uma afirmação sobre o conjunto A. Essa proposição ela tem 2 itens, então o primeiro item se refere ao conjunto A. Ela diz o seguinte: para todo x pertencente a A, existe y pertencente a A, tal que y é maior do que x. Isso significa o seguinte: a gente está dizendo que o conjunto A ele não possui um maior elemento. Para qualquer elemento que eu olhar qualquer elemento que eu pegar do conjunto A, sempre eu encontro um elemento maior do que ele. Ou seja, o conjunto A não possui um máximo. Analogamente, a gente vai dizer que o conjunto B, de forma um pouco dual, ele não possui um elemento mínimo, tá? E isso a gente vai formular a seguinte simbologia: para todo x pertencente a B, existe y pertencente a B, tal que y é menor do que x. Então, nem o conjunto A, nem o conjunto B possui pontos extremais, tá? O conjunto A não possui ponto de máximo e o conjunto B não possui ponto de mínimo para essa relação de comparação de ordem que a gente tem no conjunto dos números racionais. Ok? Mas por que a gente está falando isso? Isso dá uma ideia já de um pouco que sempre que você tem um número racional, o quadrado dele é menor do que 2, tá? Se você pegou um número racional dentro do conjunto A, significa que o quadrado dele é menor do que 2. O que essa proposição está te dizendo é que você consegue encontrar um número maior do que ele, cujo quadrado é ainda menor do que 2. Então, isso é o começo daquela ideia que a gente aprende no cálculo, da ideia de tomar aproximações sucessivas. E o que isso está dizendo, que essa proposição, se eu combino essa proposição com o exemplo que a gente acabou de discutir, a gente vê o seguinte: essas aproximações sucessivas de números racionais que essa proposição de agora está dando para a gente, elas deveriam, e eu vou colocar aspas aqui, convergir para uma coisa, um objeto matemático, que não é um número racional. Porque aquele número cujo quadrado dá exatamente 2, a gente acabou de demonstrar que não pode ser um número racional. A Cláudia perguntou se isso tem a ver com a propriedade arquimediana. Depende do que você chama de propriedade arquimediana. A gente vai ver um enunciado aqui da propriedade arquimediana na próxima aula, se eu não me engano. E a propriedade arquimediana, como eu vou enunciar aqui, ela se refere já à construção dos números reais acabada, ela não se refere à construção dos números reais. Então, a relação que eu acabei de falar tem com a propriedade arquimediana, e a gente vai ver exatamente isso, que a propriedade arquimediana é mais uma consequência de você conseguir, entre aspas, tapar esses buracos que os números racionais deixam. Então, vamos demonstrar essa proposição. Eu vou demonstrar o item A. Tá? Eu vou fazer o seguinte: dado x pertencente aos números racionais positivos, tá? Considera o número y, que eu vou dado por 2x mais 2, dividido por x mais 2, tá? Observa o seguinte, um pouco de álgebra aqui, e você observa que esse y, você pode escrever ele como x menos x ao quadrado menos 2, dividido por x mais 2. O interesse dessa expressão que define o número y está justamente nessa segunda igualdade, porque você compara ele com o número x, percebe que você está comparando y com x,
E a diferença entre y e x, ela é em termos da diferença entre x ao quadrado e 2. Então, presta bastante atenção nessa expressão que define o y, justamente porque essa é uma construção típica da análise, onde você compara quantidades, né, em termos relativos. Você está comparando, a partir do número x, você constrói um novo número, que é o y, por uma fórmula, que é essa que está expressa aí na primeira igualdade, e essa fórmula permite você comparar o novo número, que é o y, com o antigo número, em termos da distância, entre aspas, do quadrado do número x para o número 2. Lembra que os conjuntos que a gente está estudando, o A e o B, eles são dados justamente pela relação entre o quadrado de um número e a posição dele em relação a 2. Se ele for menor do que 2, está em A, se for maior do que 2, está em B. Ok? Então, essa expressão aí, ela foi construída tendo esse tipo de coisa na cabeça. Tá? Bom, essa expressão permite a gente dizer o seguinte, que y² menos 2, agora a gente vai fazer um pouquinho de álgebra, tá? É igual a gente vai colocar x mais 2 ao quadrado em evidência, tá? Dividido por, que multiplica 2x mais 2 ao quadrado, menos 2 que multiplica x mais 2, tá? Então, o que eu fiz foi basicamente tomar o quadrado dos dois lados na primeira igualdade que está escrita logo acima. Isso me dá que y² é 2x mais 2, tudo elevado ao quadrado, dividido por x mais 2, tudo elevado ao quadrado. Quando você subtrai 2, você obtém exatamente a fração que está no lado direito da segunda igualdade de baixo. Isso permite você dizer que y² menos 2, se você simplificar tudo, isso aqui vai dar 4x² Bruno, mais 8x. Oi? não falta um quadrado no x mais 2 do numerador? Falta, Rodrigo, muito obrigado. Nada. Mais 8x mais 4 menos 2x² menos 8x menos 8. Pessoal, o pessoal aí que não é da UF, que não me conhece, não fica com vergonha de ligar o microfone e falar, não, tá? Pode falar e perguntar, interrompeu, não importa qual seja a pergunta, tá? Outra coisa que vocês têm que saber, que é muito importante, que o Rodrigo acabou de mostrar para vocês, é que eu cometo vários erros por desatenção. Tem um pouco de desatenção escrevendo o quadro, porque eu estou sempre pensando no próximo passo. Então, se vocês encontrarem alguma coisa que não está fazendo sentido, é bom vocês ligarem o microfone e falarem logo. Provavelmente eu esqueci de escrever alguma coisa, cometi um pequeno deslize aí, tá? Isso vai sempre tornando a aula melhor, com a participação de vocês. Bom, se você simplifica aqui, percebe que você pode simplificar o 8x, então você vai ficar com 2x² menos 4, dividido por x mais 2². Isso é 2 que multiplica x² menos 2, dividido por x mais 2². Bom, isso implica o seguinte, que a diferença entre y² e 2, ela é comparável com a diferença entre x² e 2. E aí você pode analisar a continência em A ou em B do x e comparar ela com y. De que forma? Por exemplo, se x pertence a A, então, eu acabei de fazer uma coisa aqui no livro do Elon, ele tem um livro dele, acho que, eu não sei qual, não sei se é o meu professor de matemática que eu estou exercitando, mas ele tem um livro que ele dá um pequeno esporro em quem faz o que eu acabei de fazer, que é escrever se alguma coisa e colocar a setinha logo depois, porque a setinha ela é o equivalente a se uma afirmação A, então uma afirmação B. Então, se você vai usar a setinha, você não coloca o se na frente. Coitado do Elon, porque eu já vi os melhores matemáticos que eu conheço, todos eles fazem isso. Mas eu li isso e fiquei com um toque de nunca fazer, e toda vez que eu faço eu crio uma certa vergonha. Então, se x pertence a A, então a gente pode dizer o seguinte, x² menos 2 é negativo. Se x² menos 2 é negativo, quer dizer que a diferença entre y² e 2 é negativa. Então,
y ao quadrado menos 2 é negativo, que implica que y ao quadrado é menor do que 2. E isso implica, portanto, que y pertence a A. Então, a gente achou um novo elemento de A, ou seja, aquela fórmula que a gente introduziu lá em cima. Deixa eu usar uma cor aqui para destacar. Essa fórmula que a gente introduziu lá em cima, ela nos devolve um novo elemento do conjunto A. Ok? Agora, essa fórmula que eu vou circular aqui em roxo, essa outra igualdade aqui, percebe o seguinte: x ao quadrado menos 2 é negativo, né? Como você está fazendo menos x ao quadrado menos 2 dividido por uma coisa que é positiva, tudo isso que está aqui é maior do que x, porque é x mais uma coisa positiva, certo? Então, a gente construiu um novo número racional, porque repara que a fórmula que define o y, ela não leva a gente para fora dos racionais, ela só envolve as operações que são fechadas dentro do conjunto dos racionais. Então, a gente construiu com essa fórmula um novo número racional, que é maior do que x e que pertence ainda ao conjunto A. Okay? Então, isso completa aí a demonstração do item A da proposição. O item B fica como exercício para vocês, tá? Ô, professor, da onde que saiu a motivação de tomar especificamente esse y para concluir o que a gente queria? Excelente pergunta. Não sei quem fez essa pergunta. Eu não consegui ver o nome da pessoa que fez a pergunta. Foi eu, Caio. Oi, Caio. Beleza. Eu preparei uma observação justamente, quando eu preparei essa aula, eu preparei uma observação para, caso alguém tivesse curiosidade de fazer essa pergunta. Que bom que você fez, assim eu não me sinto tão sozinho. Essa é uma observação, eu vou colocar aqui em lilás, tá? Essa é uma observação de cultura geral. Você viu que, enquanto eu estava explicando a demonstração, eu tentei dar um pouco de motivação, de relacionar um pouco, de dar um pouco de sentido à fórmula que a gente escreveu e a relação que essa fórmula tem com o problema que a gente estava estudando. Se você perceber, eu comentei durante a demonstração que essa fórmula permite a gente comparar o novo número racional y com o x em termos da diferença entre x ao quadrado e 2. E toda a demonstração foi construída a partir dessa propriedade, tá? Mas tem uma outra motivação para isso, uma motivação para você, entre aspas, descobrir essa fórmula, porque talvez essa seja a parte mais difícil da demonstração, né? Porque a fórmula apareceu como se fosse caída do céu, como inspiração divina, e a descoberta dessa fórmula não é algo que faz parte da demonstração. Mas de onde veio essa fórmula? Uma motivação para ela é o seguinte: se você considera, e eu coloquei cultura geral aqui porque eu vou usar vários termos que eu só vou definir mais para frente, tá? Se você considera, por exemplo, a função que está definida de 0 mais infinito em 0 mais infinito, que pega x e leva em 2x mais 2, exatamente essa função aí, sobre x mais 2, se você olhar o gráfico dessa função, ele tem essa fórmula aqui. Quando x ela vale 1, se eu traçar aqui, eu vou tentar usar a cor verde para o gráfico da função identidade, então essa reta verde é o gráfico da função identidade, tá? E o que eu vou desenhar em preto é o gráfico da função f, tá? O gráfico da função f tem um formato mais ou menos assim, tá? E esse ponto aqui, onde o gráfico encontra o gráfico da função identidade, é o único ponto de cruzamento entre esses dois gráficos, o preto e o verde. Mas, mais do que isso, se você calcular a derivada da função f, você vai ver que a derivada da função f é estritamente menor do que 1 em todo esse domínio, tá? E você também pode enxergar o seguinte: se você escreve a equação f de x igual a x, isso vai dar uma equação do segundo grau, e dentro do domínio da função f, essa equação tem uma única solução. É x igual a raiz de 2. Tá? Então, você pode dizer duas coisas sobre essa função f, e eu coloco essas coisas mais como palavras-chave para vocês pesquisarem no Google, se nunca ouviram falar delas. O ponto x, porque a derivada é menor do que 1, é o que a gente chama de um ponto fixo atrator. O fato
do x igual a raiz de 2 ser um ponto fixo atrator para essa função, na verdade é o que leva a gente a crer que o que a gente demonstrou é verdade, ou seja, que você está produzindo aproximações para a raiz de 2 com essa fórmula, tá? E essa função, ela é um exemplo, é um caso particular do teorema do ponto fixo de Banach, que é um teorema que a gente não vai ter oportunidade de ver nesse curso aqui. Porém, a gente vai ver quase todos os conceitos que permitem anunciar esse teorema. Então, se vocês quiserem dar um Google e conhecer um pouco, tá aí. Então, para responder um pouco a pergunta do Caio de onde veio a motivação para usar essa fórmula, é um pouco de... Normalmente só tem um fenômeno que acontece em matemática, quando você usa conceitos de teorias que aparentemente são mais avançadas, às vezes elas conseguem iluminar coisas que são obscuras em problemas elementares. E certamente vocês já ouviram falar de problemas superelementares abertos em teoria dos números, por exemplo, como a conjectura de Goldberg, a conjectura dos primos gêmeos. Perguntas elementares, às vezes, demandam inspirações, demandam ferramentas de teorias mais avançadas, é normal que isso aconteça. Então, aqui, essa teoria de pontos fixos atratores, a teoria do ponto fixo de Banach, permite a gente olhar para esse exemplo, e isso leva a gente a olhar para aproximações de raiz de 2, que, na verdade, para mim, é de onde veio essa ideia. Não sei se o João quer perguntar alguma coisa. Sim. Eu estava falando que tem uma outra interação, que seja desde a antiguidade, você pega um número qualquer, né? E soma com 2 dividido por ele e tira a média. Você vai ter um número com quadrado ainda mais próximo de 2. Você vai fazendo isso o tempo todo. Chega rapidíssimo. Sim. Esse eu não conhecia, mas eu acredito que seja um dos exemplos dessa teoria que eu estou descrevendo aqui pela fórmula que você falou. Mas pode ser que eu estou falando besteira aqui, teria que confirmar se a derivada da função que você está iterando seria menor que 1. Mas eu acredito que é mais ou menos isso. Professor? Oi. Oi, Arthur. Se fosse uma outra função que tivesse propriedades parecidas, também daria certo? Ou teria que ser uma função muito próxima? Essa é uma das coisas interessantes desse método, porque, de fato, você pode chegar aqui e perturbar um pouco esse gráfico. Por exemplo, eu posso chegar aqui e fazer uma leve perturbação desse gráfico e passar o ponto fixo no mesmo lugar, tá? A única coisa que eu tenho que tomar cuidado aqui no meu desenho, com tablet é difícil de fazer isso, a única coisa que você tem que tomar cuidado é, se a derivada da função continuar menor do que 1, as mesmas propriedades vão se repetir, com toda certeza. Dependendo de como você fizer a perturbação, você pode até violar essa propriedade e fazer derivada igual a 1, até um pouco maior do que 1, mas aí não tem uma teoria geral, é meio caso a caso, tá? Mas é por isso que esse é um exemplo que faz parte de uma teoria, justamente por causa da resposta à sua pergunta. Porque essa afirmação de que raiz de 2 é um ponto fixo atrator, ela não é sensível a pequenas perturbações. Você pode modificar a função que você está obtendo, fazer uma perturbação pequena dela, e você vai continuar tendo a mesma propriedade. Não sei se isso responde adequadamente a pergunta para você. O João Pedro colocou a fórmula explícita ali da função que ele falou. Tem 1 sobre x ali, eu não sou tão bom em fazer conta de cabeça, eu não sei calcular a derivada dessa função de cabeça, sei estimar, então fica como exercício aí, calcular a derivada da função que o João Pedro colocou e ver se ela é menor que 1 também. Beleza. Bom, vamos seguindo aqui, eu vou fazer mais uma observação. Essa não é uma observação de cultura geral, uma observação que essa, sim, faz parte do curso.
que é o seguinte, se eu tenho dois números racionais, x e y, com x menor do que y, então vocês podem verificar o seguinte, que x é menor do que x mais y sobre 2, que é menor do que y. Tá? Ou seja, se eu pego dois números racionais, tenho aqui o x, tenho aqui o y, eu consigo um número racional R, que é o ponto médio entre x e y no meio deles. Mas eu poderia iterar esse processo, seguindo aí o espírito do exemplo que a gente acabou de falar. Eu poderia chegar e considerar o ponto médio entre x e R. Então, eu considero um número racional R2 aqui. E aí eu considero o ponto médio entre R2 e R. Teria o ponto R3. E assim por diante. Por exemplo, esse ponto aqui. E assim por diante, tá? E fica uma pergunta que é, essa sequência de números racionais que eu construo assim, tomando pontos médios, pontos médios, pontos médios, pontos médios, será que ela converge? Será que ela tende para algum limite, para algum número racional? E, de fato, a gente acabou de ver um exemplo onde uma situação desse tipo justamente não pode convergir para um número racional. Tá? Ou seja, o que a gente já estudou leva a gente a pensar o seguinte: esse tipo de situação que eu acabei de descrever aqui é uma construção muito simples, até mais simples do que a construção que eu falei no exemplo anterior e até comparado com a construção que o João colocou no chat ali. Simplesmente você tomar a média de dois números racionais. Se você itera esse processo, você obtém uma sequência de números racionais e provavelmente você não pode falar da convergência dessa sequência dentro do conjunto dos números racionais. Então, isso leva a gente a pensar o seguinte: questões de convergência, limite de funções, elas demandam uma ampliação do conjunto dos números racionais. Os números racionais, aparentemente, têm buracos. Você vê que sequências convergem para lugares que não são mais números racionais. Então, a gente precisa, de alguma forma, tapar esses buracos. Essa discussão que a gente está fazendo aqui é uma discussão, e é curioso, porque a ordem que a gente aprende as coisas, a gente aprende primeiro cálculo diferencial integral na universidade, e depois a gente aprende análise. Essa é a ordem histórica, na verdade. O cálculo diferencial integral primeiro foi inventado, depois as pessoas começaram a se dar conta de que haviam problemas fundacionais a respeito do cálculo diferencial, e só no final do século XVIII é que isso que a gente vai fazer na aula de hoje começou a ser construído. Tá? Essa teoria de construção dos números reais a partir dos racionais. E hoje em dia, claro que a gente tem toda uma teoria muito bem acabada, mas é importante pensar na ordem histórica de construção dela e comparar ela com a ordem com a qual a gente aprende, inclusive. Bom, tudo isso que eu falei é para motivar o que vai vir em seguida. Tá? A gente vai começar agora um novo tópico, que parece um pouco disjunto do que eu vim falando até aqui, mas nem tanto que é o tópico dos conjuntos ordenados. Bom, vou dar uma definição. Seja S um conjunto eu vou usar muitas abreviações, então vocês me perguntam se eu entendo uma delas. Uma ordem em S é uma relação, ou seja, S é apenas um subconjunto do produto cartesiano de S por S. Mas você intuitivamente pode pensar simplesmente uma relação de ordem é uma maneira de comparar quaisquer dois elementos do conjunto S, tá? Que é uma relação que eu vou denotar assim pelo símbolo de menor, tá? Satisfazendo duas condições. A primeira condição é o seguinte: se x e y pertencem a S, então eu não vou escrever isso, mas uma e somente uma das três condições que eu vou escrever logo depois das chaves tem que se verificar, tá? X menor do que y, ou y menor do que x, ou x igual a y. Tá?
como eu estou dizendo que uma delas tem que se verificar, essa noção de relação de ordem que eu estou definindo aqui, em alguns livros, em algumas referências, ela é chamada de ordem total, para diferenciar de uma relação de ordem parcial, onde você não consegue comparar todos os elementos do conjunto necessariamente, tá? Aqui a gente só está lidando com relações de ordem onde todos os elementos do conjunto são comparáveis entre si. O segundo axioma é o seguinte, o que a gente chama de transitividade. Se eu pego x, y e z em S, e x menor do que y menor do que z, então x menor do que z. Tá? Esses são os dois axiomas que uma relação tem que satisfazer num conjunto para a gente chamar ela de uma relação de ordem. Eu vou usar a notação costumeira, tá? X menor ou igual do que y, para significar x menor do que y, ou x igual a y, tá? Daqui para frente, nessa seção dessa aula aqui, tá? X e y são elementos do conjunto S, e o qual eu vou supor sempre que está sendo dotado de uma relação de ordem, seguindo os axiomas que eu acabei de apresentar, tá? Então, deixa eu dar uma nova definição aqui. Só lembrando, para você não se sentir perdido, tudo isso que eu estou falando aqui é a formalização da solução do problema dos buracos que os conjuntos dos números racionais apresentam, tá? Então, aqui eu já estou dando a formalização completamente límpida e acabada, mas eu estou fazendo isso motivado pela discussão que a gente teve nos primeiros 40 minutos aí da aula de hoje. Então, eu vou dizer que um conjunto E, dentro de um subconjunto, dentro de um conjunto ordenado S, ele é limitado, eu vou abreviar por LTD, superiormente, se existe beta pertencente a S, tal que, para todo elemento x de E, x é menor ou igual do que beta. Então, essa é a noção de um conjunto ser limitado superiormente, como a gente... Não é uma noção, como vocês podem perceber, não é uma noção, apesar da abstração, da gente estar falando de conjuntos quaisquer, tem uma certa generalidade em cima aí, mas são ideias muito familiares. Tá? Quando a gente lida com números racionais, com números naturais, com números inteiros, a ideia de ordenação, de limitação, são ideias familiares. Bom, nesse caso aqui, quando eu não vou escrever isso, mas eu vou usar sempre essa expressão, quando um conjunto ele é limitado superiormente, qualquer número beta com essa propriedade é o que a gente vai chamar de cota superior do conjunto E, tá? Então, qualquer limitante superior ou cota superior significa um número beta com essa propriedade. Analogamente, eu vou dizer que E contido em S, ele é limitado inferiormente se existe alfa pertencente a S, tal que x pertencente a E implica alfa menor ou igual do que x. Ok? Bom, deixa eu dar agora a definição mais importante dentro do que a gente está querendo fazer, que é a noção de supremo e ínfimo de um conjunto. Então, eu vou tomar um conjunto, um subconjunto de um conjunto ordenado S. Então, essa frase que está aí, ela significa seja E contido em S limitado superiormente. Eu vou dizer que um elemento B pertencente a S, e perceba o seguinte, tem uma sutileza nessa definição. O conjunto que a gente está olhando é o conjunto E, e o elemento que a gente está tomando, ele é um elemento do conjunto maior, do nosso universo maior, que eu estou chamando de S, tá? Ele é dito o supremo de E, se, bom, primeiro, B é uma cota superior de E, e a segunda condição. Essa segunda condição, ela vem para expressar matematicamente a ideia de que o supremo de um conjunto
é a menor de todas as cotas superiores do conjunto E. E como você diz que um elemento de um conjunto ordenado é menor do que todos os outros, se, como a gente viu, conjuntos ordenados, como o conjunto dos números racionais, às vezes você encontra com subconjuntos, como aquele conjunto A que a gente já trabalhou hoje, que não possuem nem menor elemento ou maior elemento. Tá? A gente formula isso da seguinte maneira. Se eu pegar um elemento beta do conjunto S que seja menor do que B, então existe X pertencente a E, tal que beta é menor do que X, que é menor do que ou igual do que B. Essa última condição aí, vocês devem lê-la da seguinte forma. Eu vou dar um zoom aqui na tela, só para fazer um desenho. Uma forma de você ler essa terceira condição é usando a seguinte ilustração geométrica. Eu quero definir o conjunto, o número B, como o supremo do conjunto E. Então, eu vou dizer que, vamos supor que o nosso conjunto E é essa poeirinha lilás que está aqui. Observe o seguinte, se eu fizer uma pequena perturbação para a esquerda do elemento B, então vamos supor que eu desloquei o elemento B, eu dei um peteleco nele para a esquerda, um peteleco que pode ser tão pequeno quanto você queira, lembra que eu dei zoom na tela. Então, eu dei esse peteleco que eu estou chamando de beta aqui. Tá? Tem que aparecer um elemento X pertencente a E que está entre o beta e o B. Então, se eu perturbar um pouquinho para baixo o elemento B, que deve ser o supremo do E, eu tenho que esbarrar necessariamente um elemento do conjunto E. Tá? Essa é a ideia por trás dessa definição. Tá? Essa é a ideia que norteia um pouco esse conceito. Ele toma um certo tempo para ser digerido. A gente vai avançar sobre esse conceito com bastante calma. Tá? Deixa eu só comentar o seguinte, como que a gente define o conceito de ínfimo? A gente tem que reler essa definição e trocar algumas palavras. Então, para definir o conceito de ínfimo, tá, eu vou mudar aqui as palavras, eu vou colocar em vermelho. Se mudado, se B é uma cota, ele tem que ser uma cota inferior. Vou chamar o seguinte, o elemento A pertencente a S, ele é o ínfimo do conjunto E, se ele é uma cota inferior do conjunto E, e se ele satisfizer a seguinte condição. Qualquer elemento A, qualquer elemento alfa que for maior do que A, então, existe X pertencente a E, tal que A é menor ou igual do que X e é menor do que alfa, tá? E aí eu convido vocês, quando estiverem relendo essa aula em casa, a fazer o mesmo desenho que eu fiz em azul, o mesmo desenho, só que olhando o que está escrito em vermelho aí, tá? Que é traduzir geometricamente essa noção ínfimo de um conjunto, ok? O João Pedro ligou o microfone, eu não sei se ele tem alguma pergunta. Se tiver, pode falar, João. Foi acidente. Bom, a gente vai usar a seguinte notação. Eu vou dizer que B é o supremo de A. Eu vou denotar assim, supremo do E. Eu vou dizer que A é o ínfimo de E. Vamos ver uns exemplos para... Vamos, na verdade, trabalhar aqueles exemplos que a gente viu lá no começo da aula à luz desses novos conceitos que a gente acabou de introduzir. Então, primeiro a gente vai olhar o conjunto A, que, como a gente viu, é o conjunto dos X pertencentes a Q, tais que X ao quadrado é menor do que 2, tá? Bom, vou colocar aqui. Eu vou fazer várias observações sobre esse conjunto. Bom, a primeira coisa é o seguinte. Todo número racional positivo, ele está ou em A ou em B.
Isso pelo seguinte, se x pertence a Q+, seja, se x é um racional positivo, então x ao quadrado é menor do que 2, ou x ao quadrado é maior do que 2. E aqui a gente está usando o que a gente demonstrou no começo da aula, que não existe um número racional cujo quadrado seja 2. Lembra que o conjunto dos números racionais, ele é um exemplo, apesar de eu não ter mencionado isso, isso ficou um pouco implícito na discussão, o conjunto Q dos números racionais é um exemplo de um conjunto ordenado. Então, quaisquer dois números racionais, se eu pego x ao quadrado e eu pego 2, são dois números racionais, eles são comparáveis, então um tem que ser maior do que o outro, ou vice-versa, dado que a gente viu que não pode haver igualdade nesse caso, são só essas as duas possibilidades, e é isso que justifica o fato de que os números racionais positivos podem ser escritos como a união do conjunto A com o conjunto B. Segunda observação que eu quero fazer é o seguinte, se x pertence a B, então x é cota superior de A. Bom, de fato, vamos demonstrar essa implicação que eu acabei de escrever aí por contradição. Então, vou usar uma cor diferente aqui só para salientar que eu estou demonstrando o que eu acabei de escrever. Então, é uma demonstração por contradição. Suponha que isso não acontece. Então, se não, então vamos supor que um elemento x pertencente ao conjunto B não é cota superior do conjunto A. Se ele não é cota superior de A, é porque ele não é maior do que todos os elementos de A, logo deve haver um elemento de A que é maior do que ele. Então, existe y pertencente a A, tal que y é maior do que x, ok? Mas isso implica, então, eu odeio quando isso acontece, que eu vou ter que mudar a página aqui. Isso implica, então, que y ao quadrado, se y é maior do que x, então y ao quadrado é maior do que x ao quadrado, certo? Só que, se y pertence a A, você sabe que y ao quadrado é menor do que 2. Mas se x ao quadrado é menor do que 2, só que como x ao quadrado, como x pertence a B, por outro lado, você sabe que x ao quadrado é maior do que 2. Então, a gente provou que 2 é maior do que 2. Absurdo. O número não pode ser maior do que ele mesmo. Ok? Então, isso prova aí a afirmação 2. Afirmação 3 agora. Então, se x pertence a A, então, x não é cota superior de A. De fato, pela proposição, isso é uma consequência da proposição que a gente provou no começo da aula. Lembra que a gente provou que, dado um elemento de A, eu produzo um novo elemento Y que ainda está em A e que é maior do que A. Então, qualquer elemento de A, ele satisfaz exatamente o que um número tem que satisfazer para não ser uma cota superior de A. Tá? Então, aquela proposição que a gente demonstrou no começo da aula, o motivo de eu ter demonstrado ela era justamente para usar ela aqui nesse momento. Agora, se a gente junta, observa o seguinte, se a gente junta 1 mais 2 mais 3, ou seja, se a gente junta as três afirmações que eu acabei de fazer, a gente demonstrou, na verdade, o seguinte, o número x racional positivo, ele é cota superior de A, se, somente se, ele pertence ao conjunto B. Porque se x pertence a A, ele não é cota superior de A. Ou seja, nenhum elemento de A pode ser cota superior. E se x pertence a B, ele é cota superior. E se um elemento é cota superior, ele tem que estar ou em A ou em B, mas como ele não pode estar em A, né, pelo item 1 ele tem que estar em A ou em B, mas como ele não pode estar em A, ele tem que estar em B. Ok? Então, juntando 1, 2 e 3, a gente demonstra essa equivalência aí. Bom, conclusão. Qual a conclusão que a gente vai tirar disso aí? Lembra que a gente falou o seguinte, o conjunto B, ele não tem um menor elemento?
E lembra que a gente definiu o supremo como a menor das cotas superiores. Logo, o que a gente conclui é o seguinte: se o conjunto B é exatamente o conjunto das cotas superiores do conjunto A, e como o conjunto B não pode ter um menor elemento, a gente provou, na verdade, que não existe o supremo de A. E esse não existe aí, é importante enfatizar, não existe em que, tá? Não tem um número racional que seja o supremo do conjunto A. Ok? Então, ou seja, isso mostra o seguinte, isso formaliza de maneira um pouco até enfática o fato de que o conjunto dos números racionais, de fato, apresenta certos buracos que você precisa preencher para fazer a análise. E a gente está trazendo esse formalismo de supremo ínfimo justamente para jogar luz em cima disso e enfatizar. E aqui a gente está vendo, bem formalmente, essa frase que eu falei, que o conjunto dos números racionais apresenta certos buracos, né? Já dado que você exibe conjunto de números racionais que não possui supremo. Tá? Analogamente, você pode provar que o conjunto B não possui ínfimo, tá? Repetindo os mesmos argumentos que a gente usou aqui, fica como exercício para vocês fazerem isso, tá? Bom, vamos seguir em frente aqui, vamos ver mais um exemplo. Vamos fazer o segundo exemplo aqui. Vou considerar o conjunto E, que é o conjunto dos números racionais x, que se escrevem da forma 1 dividido por n, tais que n é um número natural. Lembrando que na minha convenção, nos naturais não inclui o zero, tá? Ou seja, o conjunto E nada mais é que o conjunto dos números da forma 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto e assim por diante, tá? Bom, uma coisa um pouco constrangedora do Google Meet é que ele compartilha a tela inteira. Então, qualquer e-mail que eu recebo aparece para vocês. Eu espero não receber até o final de fevereiro nenhum e-mail constrangedor. Do tipo, você está com o nome sujo, ou sei lá o quê. Bom, uma coisa que é muito fácil de perceber é o seguinte. O supremo do conjunto E é 1. Como a gente viu ali, o conjunto E, o conjunto dos números 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, esses números eles vão só diminuindo, né? Então, o maior deles, com certeza, é o número 1. Ele é um elemento do conjunto E. Então, e ele é maior do que todos, ele é maior ou igual do que todos os elementos do conjunto E, ou seja, ele é uma cota superior. Como ele pertence ao conjunto E, não pode haver uma cota superior que seja menor do que ele, tá? Porque qualquer número menor do que ele não vai ser maior do que ele, portanto, não vai poder ser cota superior do conjunto E. Outra coisa, que é isso que a gente vai demonstrar, então vou colocar isso como um lema. Eu não vou chamar de afirmação, mas agora já foi. O ínfimo do conjunto E é igual a 0, tá? Deixa eu fazer a prova disso. Que é da seguinte forma. Bom, para fazer essa prova, eu vou começar fazendo uma afirmação que é o seguinte. Para todo número natural Q, para todo P natural também, existe M natural, tal que P vezes M é maior do que Q. Na verdade, essa afirmação está dizendo, traduzindo em palavras o que essa afirmação está dizendo, se eu considero o conjunto de todos os múltiplos de um número natural dado, por exemplo, o conjunto dos múltiplos de 3, o conjunto dos múltiplos de 7, esse conjunto ele é sempre um conjunto ilimitado, não é um conjunto que admite uma cota superior. Tá? É isso que a gente está dizendo nessa afirmação. O fato de eu dar uma demonstração para essa afirmação, eu espero que torne claro para vocês o porquê que vocês devem fazer todas as perguntas que lhes ocorrerem. Esse é um curso de análise matemática, é um curso no qual a gente
todas as afirmações que são feitas aqui, elas requerem uma justificativa, elas requerem uma demonstração, por mais simples que elas sejam, tá? A única coisa que pode acontecer é que a demonstração pode ser curta, ou outras vezes a demonstração pode ser longa, a demonstração pode ser rebuscada ou pode ser objetiva. Qualquer coisa que surgir, qualquer dúvida que surgir na cabeça de vocês, certamente é o enunciado de uma frase, é o enunciado de uma afirmação, e ela requer uma demonstração. Então, não hesitem nunca em perguntar, por favor, tá? Bom, uma coisa tão elementar assim, ela vai ter várias demonstrações, eu vou apresentar só uma aqui, uma possibilidade, tá? Se você toma M igual a P, M igual a Q, perdão, você obtém o seguinte, P vezes Q ao quadrado, P vezes P ao quadrado, não, perdão, eu estou enrolando tudo aqui. Eu vou fazer a demonstração por contradição, tá? Ou seja, eu vou supor que o conjunto é limitado. Cláudia, não estou te ouvindo, não. Se você preferir, você pode escrever no chat. Talvez seu microfone esteja desligado. Então... Bom, se não fosse verdade a afirmação, teríamos o seguinte, que P vezes M é menor ou igual do que Q para todo M natural. E justamente o que leva a uma contradição é esse quantificador para tudo aqui, tá? Esse quantificador é o que leva a uma contradição. Por quê? Se você toma M igual a P, isso implica que P ao quadrado Perdão, se você toma M igual a Q, isso implica que P vezes Q é menor ou igual do que Q, e você pode simplificar e concluir que P é menor ou igual do que 1. Como P é natural, lembra que o conjunto dos naturais, na minha convenção, não inclui zero, se ele é menor do que 1, ele tem que ser 1. Implica que P é igual a 1. Mas isso implica o seguinte, se P é igual a 1 por hipótese, observa que a nossa hipótese de contradição nos levava a dizer que P vezes M é menor ou igual do que Q, para todo M natural. Então, isso implica que M é menor ou igual do que Q para todo M natural, que implica, em particular, que Q mais 1 é menor ou igual do que Q, que implica que 1 é menor ou igual do que 0, absurdo. Ok? Bom, feita essa afirmação aí, que traduz o fato de que os múltiplos do número natural nunca formam um conjunto limitado, tá? A gente vai demonstrar que o ínfimo do conjunto E, que é o conjunto das frações da forma 1 sobre N, é igual a 0. Observa que 0 é cota inferior de E, porque todos os elementos de E são números naturais, são números racionais positivos, tá? Logo, isso implica que o ínfimo de E ele é maior ou igual do que 0, tá? Suponha que, por contradição de novo, o ínfimo de E seja positivo, tá? Bom, o que a gente vai deduzir aqui? Seja x igual ao ínfimo de E.
eu estou tomando um ínfimo dentro dos racionais, tá? Então, eu posso escrever x igual a p sobre q, com p e q, vou supor que a fração já é irredutível, tá? E eu vou... X, como ele é positivo, eu tenho que p e q são números naturais, ou seja, p é diferente de zero e q é diferente de zero, obviamente, também, tá? Então, p e q são números naturais porque o x é um número positivo, tá? Mas isso implica, agora, como x igual ao ínfimo de E, se ele é o ínfimo, ele é uma cota inferior do conjunto E. Então, você tem que x é menor ou igual que 1 sobre n para todo n, natural. Mas isso implica, então, que p vezes n é menor ou igual do que q para todo n natural. E isso contradiz exatamente a afirmação que a gente acabou de demonstrar. Então, isso demonstra, por redução absurda, que o ínfimo do conjunto E, na verdade, é o zero, tá? Então, só recapitulando, a gente demonstrou, supondo que o ínfimo do conjunto E fosse positivo, a gente obteve, então, a existência de um conjunto de múltiplos de um único número natural P que seria limitado superiormente. Isso que a gente demonstrou também que é um absurdo. Nenhum conjunto de múltiplos de um número natural é limitado, tá? Então, essa é a estrutura do argumento. Alguma pergunta? Bruno, a gente não teria que provar também que o ínfimo existe? Porque a gente, nos racionais a gente não sabe se esse ínfimo existe, né? Acontece o seguinte. Deixa eu... Tipo, mostrar que se alguém for maior que o zero, não pode ser cota inferior. Sim, você tem razão, Rodrigo. Tem um erro aqui, tem um erro de lógica importante aqui. Você tem toda a razão. Na verdade, o correto mesmo é fazer essa demonstração usando o que, se eu não me lembro já quem perguntou, acho que foi a Cláudia. O correto, que é uma forma clássica, é fazer essa demonstração dentro do conjunto dos números reais, onde o ínfimo existe, usando a propriedade arquimediana, que vai demonstrar exatamente o que o Rodrigo falou, que o ínfimo, nesse caso, nenhum número real positivo pode ser cota inferior desse conjunto. Tá? É uma maneira de você enxergar a propriedade arquimediana. O que eu estou demonstrando aqui, na verdade, corrigindo, então, se o ínfimo existe, ele tem que ser zero. Tá? Então, o que a gente está demonstrando é, se o ínfimo existir, ele tem que ser zero. Tá? Eu acho que dá para corrigir a demonstração, mas eu não preparei isso, então não vou me arriscar a tentar fazer aqui de improviso, que você consegue demonstrar, usando essa afirmação mesmo que eu fiz aqui, que nenhum número racional positivo pode ser cota inferior desse conjunto. Tá? Uhum. De fato, na verdade, se você olhar aqui, agora pensando melhor, eu acabei de demonstrar isso aqui, né? Se você olhar o que eu escrevi aqui, na verdade, eu escrevi x igual a ínfimo, mas eu poderia ter trocado essa frase simplesmente por x é cota inferior. Então, na verdade, eu me corrijo duas vezes e respondo a pergunta do Rodrigo. Na verdade, a gente não precisa demonstrar, não precisa ter nenhum axioma que garanta a existência do ínfimo, porque a gente, de fato, demonstrou que nenhum número racional positivo pode ser cota inferior do conjunto, tá? Mas foi muito boa a sua pergunta, Rodrigo, porque o argumento deveria dizer o seguinte: zero é cota inferior e nenhum número racional positivo é cota inferior. Então, isso demonstra que zero, dentro dos racionais, é o ínfimo do conjunto E, tá? Então, essa é a maneira correta aí de escrever esse argumento, tá? Então, pode falar, Arthur. Uma dúvida aqui. Nesse caso, por que da suposição do x ser racional?
Simplesmente porque a gente está dentro do universo do conjunto dos números racionais. Todos os números que a gente está olhando são só números racionais, por enquanto. Entendi. Então, mais para frente, trabalhando sim. eu poderia levar a condição de que ele poderia ser irracional, então. Sim. Exatamente. Eu queria, uma coisa que tem que ser clarificada aqui é qual a estrutura do método axiomático que a gente está tomando. No esquema axiomático que a gente está partindo nesse curso, eu estou partindo dos racionais. Tudo que vocês sabem sobre números racionais é assumido como verdade, é assumido como conhecido. Qualquer coisa além disso vai ser demonstrado. Tá? Então, em particular, sequer a existência dos números irracionais não está assegurada aqui ainda. Tá? Entendi. Bom, deixa eu fazer uma definição. Então, fica uma coisa importante aqui depois dessa discussão, que foi logo subsequente à pergunta do Rodrigo, é que a redação dessa última demonstração aqui, ela precisa ser um pouco lapidada e aprimorada, tá? Na verdade, a hipótese a maneira correta de redigir é o índice do conjunto E é o zero, porque zero é uma cota inferior, e como está demonstrado aí nesse rascunho, qualquer número racional positivo jamais será uma cota inferior desse conjunto, tá? O supremo é o que a gente viu que o supremo é igual a 1, tá? Eu deixo como exercício para vocês de se convencerem e justificarem para vocês mesmos que o supremo é 1 nesse caso, desse conjunto aí. Então, definição. Eu vou tomar S um conjunto ordenado, eu vou dizer que S ele tem a propriedade do supremo. Se vale o seguinte. Qualquer subconjunto de E, ou seja, deveria ter um para todo aqui, para todo E contido em S, é diferente de vazio, ou seja, qualquer subconjunto não vazio limitado superiormente, existe B igual ao supremo de E, e não custa nada enfatizar, B tem que ser um elemento do conjunto universo S. Tá? A gente já viu que o conjunto dos números racionais não possui, é um conjunto ordenado que não possui a propriedade do supremo, porque aquele conjunto A que a gente definiu no começo da aula não possui supremo dentro dos racionais. Bom, essa é a definição, né? Um conjunto ordenado que tem a propriedade do supremo. Vocês podem se perguntar o que acontece num conjunto ordenado que tem a propriedade do supremo, o que acontece com o ínfimo de um conjunto. Então, esse é o conteúdo da próxima proposição. Então, eu vou tomar um conjunto ordenado S com a propriedade do supremo. Seja B contido em S, B diferente de vazio, B limitado inferiormente. Então, existe alfa igual ao ínfimo de B, e claro, o alfa pertence a S. Vamos demonstrar essa proposição. Eu vou definir o conjunto L, que é o conjunto dos elementos de S, tais que X é cota inferior de B. Então, a gente vai olhar o conjunto de todas as cotas inferiores do conjunto B. Tá? Por hipótese, L é diferente de vazio.
porque a gente está supondo que o conjunto B é limitado inferiormente, então ele possui cotas inferiores, tá? Além disso, B diferente de vazio, como B é não vazio, isso implica que existe B pertencente a B, e claro, se X pertence a L, X é cota inferior de B, logo X é menor ou igual que todo mundo de B, em particular X tem que ser menor do que B, do que o elemento B que eu tomei. Isso demonstra o seguinte: o conjunto L ele é limitado superiormente, porque qualquer elemento do B é uma cota superior do conjunto L. Ou seja, em palavras, né, se você olha o conjunto de todas as cotas inferiores do conjunto B, o conjunto das cotas inferiores do conjunto não vazio, ele é limitado superiormente. Ele é limitado superiormente por qualquer elemento do conjunto que ele está limitando, né? Assim, pelo axioma não, né? Como a gente está supondo que o conjunto S ele tem a propriedade do supremo, o conjunto L a gente viu que ele é não vazio, ele é limitado superiormente, então existe alfa igual ao supremo de L, e claro, o alfa é um elemento do conjunto S. O Rodrigo, que já e deu uma zica aí, voltou. Eu uso esse símbolo aí, uma barra vertical, uma barra horizontal no meio, 2 pontos, para indicar, gostaria de demonstrar que, tá? Então, esse é um símbolo muito útil para escrever no código, porque ele abrevia quando a gente quer demonstrar uma coisa. Então, até aqui nessa demonstração, a gente construiu um conjunto, obteve o supremo desse conjunto, e o que a gente quer verificar agora é que esse elemento que a gente obteve do conjunto, ele, na verdade, ele é o ínfimo do conjunto, seja ele quem a gente estava procurando. A gente está procurando justamente o ínfimo do conjunto B, então é isso que a gente precisa verificar, beleza? Então, o que a gente vai demonstrar? Para demonstrar que um elemento de um conjunto ordenado qualquer, ele é o ínfimo do conjunto, a gente precisa demonstrar 2 coisas. Primeiro, ele tem que ser uma cota inferior do B, depois ele tem que ser a menor das cotas inferiores. Então, a gente vai fazer passo a passo. O primeiro, alfa é cota inferior de B. Bom, vamos supor por contradição que isso não é verdade, ou seja, suponha que alfa não seja uma cota inferior do B. Para ele não ser uma cota inferior do B, é porque existe um elemento do B, tal que B é menor do que alfa. Ok? Bom, mas como alfa é o supremo do conjunto L, isso implica, e B é menor do que alfa, isso implica que existe L, existe um elemento que eu vou chamar de Y, pertencente ao conjunto L, tal que B é menor do que L, do que Y, e isso é menor, e Y é menor ou igual do que alfa. Só que essa igualdade aqui é uma contradição, essa desigualdade, por quê? Se Y é o elemento do conjunto L, lembra que o conjunto L é o conjunto das cotas inferiores do conjunto B. E, portanto, você obteve Y como sendo uma cota inferior do L, que é maior do que um elemento do conjunto B, mas as cotas inferiores elas têm que ser menores do que todos os elementos do conjunto B. Ok? Então, isso já dá automaticamente uma contradição e prova a primeira afirmação. A segunda afirmação é como verificar que o alfa, de fato, é a menor das cotas inferiores, tá? Bom, vou fazer isso da seguinte maneira. Seja gama pertencente ao conjunto S, vamos supor, se gama é maior do que alfa, tá? Então, gama não pertence a L, porque o alfa é o supremo do conjunto L, certo? Ou seja,
o alfa ele é maior do que todos os elementos do conjunto L. Então, nenhum elemento do conjunto L pode ser maior do que alfa. Logo, se gama é maior do que alfa, gama não pertence a L, ok? Bom, só que se gama não pertence a L, gama não é uma cota inferior do conjunto B, certo? Se ele não é uma cota inferior do conjunto B, então isso implica o seguinte: existe B pertence a... Existe B pertencente. Existe um elemento B do conjunto B, tal que o gama não é menor do que B, ou seja, o gama é maior do que B, só que, como alfa é uma cota inferior do conjunto B, o B tem que ser maior ou igual do que alfa. Ou seja, o que a gente demonstrou? Para qualquer número que seja um pouco maior do que o alfa, existe um elemento do conjunto B que está espremido entre esses dois. Então, a gente satisfez exatamente aquela figurinha que eu tinha desenhado há pouco. Eu tenho aqui o alfa, eu perturbei ele um pouco para trás. Na verdade, no caso do ínfimo, eu perturbei ele um pouco para cima. E tem que aparecer, a gente demonstrou que aparece um elemento do conjunto B espremido entre o alfa e a pequena perturbação, o pequeno peteleco que eu dei do alfa. Então, isso verifica que o alfa é, de fato, a menor das cotas inferiores do B, portanto, o alfa é o ínfimo do B. Tá? E isso completa essa demonstração aí. Ok? Beleza. Bom, alguma pergunta? Bruno, só uma pergunta. Fiquei um pouquinho confuso no final. Poderia falar que o alfa tem que ser o ínfimo porque, como ele é o supremo, eu não sei se foi isso que você falou, mas como ele é o supremo das cotas inferiores, nenhuma cota inferior é maior do que ele. Se você observar, o que está escrito aí nessa frase 2 é exatamente, acabei de receber um convite para ser chair de um evento. Estão todos vendo aí. O que eu escrevi em termos matemáticos é equivalente ao que você falou em palavras. Beleza. O que está escrito aí é exatamente a mesma coisa. No fundo, essa demonstração ela segue linhas bastante intuitivas, até eu diria, né? Porque a gente está demonstrando que o ínfimo de um conjunto é a maior das cotas superiores, é a maior no sentido de que ele é o supremo das cotas inferiores, tá? Uhum. E vocês podem demonstrar, inclusive, que se você tem um conjunto ordenado, o supremo de um conjunto é o ínfimo das cotas superiores, tá? Então, você vai repetir esses mesmos argumentos aqui. No final das contas, a gente apenas está refraseando as coisas em termos formais e repetindo as palavras, tá? Esse tipo de exercício é um exercício de fixação, na verdade. Tá? Beleza, obrigado. Bom, eu vou parar por aqui hoje, em termos de teoria. Quem tiver mais perguntas, eu não sei se a pergunta do Leuber fez, às vezes eu me engano mesmo, tá? Às vezes, ao invés de falar que uma é maior das cotas inferiores, eu acabo falando errado em algum momento, mas alguém me corrige ou eu falo certo depois, tá? Se eu causei confusão, provavelmente foi porque eu troquei a ordem das coisas em algum momento. Mas a mensagem que deve ficar é a mensagem de que o supremo de um conjunto, ele é a menor das cotas superiores, e o ínfimo de um conjunto é a maior das cotas inferiores, tá? Na verdade, a formalização da pergunta que o Adrian fez aí é o enunciado dessa proposição que a gente acabou de ver. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Se você define, né, nessa proposição, na verdade, o que a gente demonstrou? Se eu tenho um conjunto, ele é limitado inferiormente. Se você define o conjunto das cotas inferiores dele, o ínfimo é o supremo desse conjunto. Analogamente, né, se você tem um conjunto que é limitado superiormente, e você considera o conjunto das cotas superiores desse conjunto, o supremo desse conjunto vai ser o ínfimo do conjunto das cotas superiores. Tá? Não. A noção de subsequência é uma noção que ela vai ser introduzida com precisão e formalidade alguns capítulos à frente, tá? Vocês estão dando spoiler aí.
Essas noções, elas requerem tempo para digestão, então eu vou realmente, não vou acrescentar mais nada de informação na cabeça de vocês hoje. Na próxima aula, a gente vai olhar para o conjunto dos números racionais. Na verdade, a gente vai falar da estrutura algébrica de corpos que os números racionais detêm, e a gente vai conciliar as duas estruturas agora. A estrutura de um corpo ordenado com a propriedade do supremo e a estrutura de corpos. A gente vai ver, bom, na verdade, a gente já viu que os racionais têm a estrutura de corpo, então a parte algébrica está ok, mas a parte, digamos, análise, que é o que a gente acabou de ver aqui, a parte de ser um conjunto ordenado com a propriedade do supremo, é o que a gente viu hoje. Falta os números racionais. E aí a gente vai anunciar o teorema que garante a existência de um corpo ordenado com a propriedade do supremo, que estende o conjunto dos números racionais em certo sentido, tá? Que é o que a gente chama do conjunto dos números reais. E a gente vai estabelecer consequências da existência do conjunto dos números reais, a gente vai analisar. E eu não estou muito seguro ainda se a gente vai fazer a demonstração da existência do conjunto dos números reais a partir dos racionais ou não, mas se a gente fizer, vai ser na terceira aula. Bruno. Isso. Perguntas? Davi? Oi. O senhor... eu posso arranjar exercícios sobre esse tema que você acabou de lecionar no próprio livro do Elon, ou você vai passar alguma lista específica? Não, tá tudo que eu estou falando aqui tem no livro do Elon. Eu só estou seguindo uma ordem levemente diferente, que é a ordem do livro do Rudin. Ah, sim. Obrigado. Mas o mesmo conteúdo, talvez as demonstrações variem um pouco, mas isso não interfere no estudo de vocês, não. Vocês podem estudar pelo livro do Elon se quiserem e acompanhar as aulas só. Depois eu vou enviar para vocês o quadro e aí o texto que eu escrevi aqui fica como um PDF de leitura para vocês também. E eu espero conseguir aqui dar tudo certo na gravação e enviar o vídeo para vocês reverem a aula também. Professor. Pode falar, Leandro. O senhor vai abrir alguma classe no Google lá? Não, acho que não é necessário, não. A gente se comunica por e-mail mesmo. E não tem muito material para disponibilizar. E os vídeos eu vou enviar por e-mail mesmo. Toda a comunicação a gente faz por e-mail. Tranquilo. Vai ter monitor nesse curso? Tem um monitor. O monitor é o Miguel. Ele vai entrar em contato com vocês muito em breve. A monitoria, para ele passar o link do Google Meet para vocês, a monitoria é às quintas-feiras, às 3 horas. Tá? Os exercícios recomendados são os exercícios do livro do Rudin, mas eu vou selecionar alguns e gerar algum PDF de vez em quando para vocês, para orientar o trabalho de vocês com o monitor. Tá? Dito isso, os exercícios do livro não são os exercícios que vão cair na prova, nem a prova é baseada nesses exercícios. Esses exercícios são apenas para orientar o treinamento de vocês, para vocês exercitarem e questionarem um pouco o material que vocês estão lendo. Tá? Os exercícios da prova são questões que eu estou inventando ainda. Professor, o senhor conseguiria enviar esse livro para a gente? Tem PDF? Rapaz, deixa eu parar a gravação. Eu acho que tem sim. Eu já cheguei a fazer uma impressão dele